Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9, do verso 1 ao verso 5. Amém? Todos já acharam? Alguém pede misericórdia? Vocês vão usar a cola, né? Tá certo. Um dia, Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele, por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no e, pedindo que viesse falar com Davi, o rei perguntou: você é Ziba? E ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade, da bondade de Deus para com ele? E Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatã, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e aonde está ele? E Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amei, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Amém? Feche seus olhos. Senhor, te agradecemos pela leitura da porção da Tua palavra. Abençoa os nossos corações para que possamos ter, ó Deus, o entendimento do que o Senhor tem hoje a tratar conosco. Abençoa aqueles que estão reunidos aqui neste templo, aqueles que estão em casa, aqueles que não puderam estar aqui conosco. Age com providência também em suas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Davi, ele cessa os combates, ele para, ele começa a ter domínio já das terras, e ele manda chamar alguém da casa de Saul. Perfeito, nós vamos explicar porque ele manda chamar. Ele manda chamar, e primeiramente a pessoa que vem é um homem chamado Ziba, que era o administrador da terra. E ele chega lá e começa a conversar com Ziba: olha, será que tem alguém ainda da casa de Saul? E ele fala: tem um ainda, um rapaz filho de Jonatã, que mora lá em Lodebar, aleijado. E Davi manda chamá-lo, aquele jovem, à sua presença. O texto, ou o título que eu escolhi foi de Lodebar para Jerusalém. Nós vamos entender isso. O que acontece é que a Bíblia diz que Davi, ele toma algumas atitudes que são muito interessantes para nós. A primeira coisa que nós podemos ver na atitude de Davi é aquela que se encontra do verso 1 até o verso 3, que diz assim: um dia Davi perguntou: será que resta alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele, por causa de Jonatã? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no pedindo que viesse falar com Davi. O rei pergunta: você é Ziba? E ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade, da bondade de Deus para com ele? Primeira coisa que nós queremos discutir é da misericórdia de Davi. Talvez hoje em dia nós não temos essas notícias a todo momento, que quando alguém, imagine só, se toda vez que um presidente subisse a presidência, né, ao cargo mais alto do executivo, ele matasse todos os filhos do antigo presidente. Seria uma coisa aterradora, não seria? Mas era costume naquela época, quando um monarca, um rei, alguém conquistava uma terra, alguém sucedia um rei em alguma terra, simplesmente ele chegava, mandava reunir todos os familiares e matava todo mundo. Por quê?
para que não houvesse rebelião no reino, para que o reino ficasse em paz. Então ele matava desde o mais velho até o mais moço. Davi, ele assume o trono, mas ele não faz isso. Tanto que tem um homem que, para frente, nós vamos encontrar, chamado Ibosete, que é da família de Saul, e ele não matou. Davi não age com vingança contra aqueles que fizeram mal contra ele. Davi, ele usa de misericórdia com aqueles que o ofendeu. Davi, ele não busca vingança, ele não busca que haja uma retribuição, ele não busca que haja uma afronta contra os seus inimigos. Davi sabia separar as coisas, porque Davi sabia que ele dependia também da misericórdia de Deus para estar como rei. Nós dependemos da misericórdia de Deus também. Davi, ele chama esse rapaz chamado Mefibosete, porque ele entendia que a misericórdia de Deus também deveria ser estabelecida sobre a casa de Saul. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que acontece é que às vezes nós olhamos para essas situações, alguém que nos ofende, alguém que nos maltrata, e nós queremos revidar, nós queremos tomar uma posição contra aquilo, nós queremos tomar a justiça em nossas mãos. Às vezes nós estamos por baixo e alguém nos oprime, nos pisa, nos humilha, nos faz fazer aquilo que é humilhante, nos desmerece, fala que nós não temos talento, fala que tudo aquilo que nós fizemos sempre está ruim. Mas a vida, o mundo, o pessoal diz que o mundo dá voltas, e aquele que hoje está embaixo, amanhã ele pode estar em cima. Davi, ele usa de misericórdia, ele não paga o mal com o mal, ele não faz a lei do olho por olho, dente por dente. Ele usa de misericórdia porque Deus teve misericórdia com ele. Quando Mefibosete chega à sua presença, no verso 5, olha só o que acontece. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonathan, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrou-se com o rosto em terra e disse... E Davi disse, Mefibosete. E ele respondeu, aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse, não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonathan teu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Davi, ele simplesmente, ele não levanta a mão contra Mefibosete. Ele estende a sua mão para Mefibosete. Ele estende a mão com bondade, com misericórdia. Ele simplesmente, ele não matou, ele não fez como os demais. Teve um rei, que ele foi dos assírios, que quando ele assume o trono, ele manda chamar todos os desafetos do seu avô e os parte ao meio e espalha suas tripas pela cidade, para que todos soubessem que ele agora era o rei, o imperador da Síria. Davi não faz isso. Davi usa de misericórdia. Isso é uma lição para nós. A próxima coisa que Davi faz, nós vamos encontrar lá em 1 Samuel capítulo 20. Davi foi fiel à promessa. 1 Samuel capítulo 20. Diz assim, acompanhe comigo. Vou usar o óculos. Então Davi fugiu da casa dos profetas em Ramá e foi até o lugar aonde Jonatas estava e lhe perguntou, o que foi que eu fiz? Qual é a minha culpa?
E qual é o meu pecado diante de seu pai? Por que procura tirar minha vida? E Jonatas responde: nada disso. Você não será morto. Meu pai não faz coisa alguma, nem grande nem pequena, sem primeiro me dizer. Por que então meu pai esconderia isso de mim? Não há nada disso. Não há nada disso. Então Davi respondeu enfaticamente: seu pai sabe muito bem que eu encontrei favor diante de você. Assim, ele resolveu que você não deve ficar sabendo disso, para não se entristecer. Mas, tão certo como vive o Senhor, e como você vive, Jonatas, há apenas um passo entre mim e a morte. E Jonatas disse a Davi: farei tudo o que você quiser que eu faça. Davi disse a Jonatas: amanhã é a festa da lua nova, em que sem faltar deveria sentar-me com o rei para comer. Mas deixe que eu vá embora, para me esconder no campo, até a tarde do terceiro dia. Se o seu pai notar a minha ausência, diga o seguinte: Davi me pediu muito que deixasse ir a toda pressa a Belém, em cidade, porque lá será oferecido sacrifício anual para toda a família. Pule, por favor, para o verso 12. Jonatas disse a Davi: o Senhor Deus de Israel seja testemunha amanhã ou depois de amanhã. A estas horas sondarei meu pai. Se houver algo favorável a Davi, eu lhe mandarei dizer. Mas, se meu pai quiser fazer mal a você, que o Senhor faça com Jonatas o que bem quiser. Se eu não avisar disso e não o deixar ir embora, para que você siga em paz. E que o Senhor esteja com você, como tem estado com o meu pai. E se eu, então, ainda viver, use para comigo de bondade do Senhor, para que eu não morra. Nem tampouco jamais afaste de mim, da minha casa, a sua bondade, nem ainda quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Assim Jonatas fez aliança com Davi, dizendo: que o Senhor vingue os inimigos de Davi. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Nós lemos que Davi ele se assenta no trono e ele manda chamar o último descendente de Saul, filho de Jonathan. E nós nos perguntamos: mas espera aí, o que está acontecendo? Por que Davi ele se importa tanto com o último? Bastava simplesmente ele não estender a mão, ele não matar aquele jovem. Porque pensa bem, haviam se passado por volta de 16 anos, desde que Mefibosete fugiu da sua terra, lá onde ele estava, da casa do seu pai, que ele tinha 5 anos. O capítulo 4, do verso 4 de 2 Samuel, diz que ele tinha 5 anos. Então ele foge com a sua babá o rapta, porque ela sabe que Davi poderia buscar vingança, e ela leva esse jovem para Lodebar. Em Lodebar, Marquir toma conta desse jovem, o adota para si. Esse jovem passa 16 anos em Lodebar. Lá ele cresce, ele aprende um trabalho, ele começa a viver, ele começa a se sustentar. A Bíblia diz que ele cresce, casa e tem um filho chamado Mica. Ele já tinha uma vida já consolidada em Lodebar. Ele já tinha já uma vida já estruturada naquele local. Ele não estava pensando em Jerusalém. Ele não estava pensando em nada. Mas diz que Davi se lembra da promessa que ele havia dado a Jonathan, e Jonathan feito aliança com ele. A pessoa com quem Davi tinha feito a promessa não estava mais viva.
A pessoa a quem Davi tinha se aliançado, tinha falado, olha, eu não vou ferir a tua casa, nem você fere a minha, já estava morta. Mas Davi sabia, ele honrou, ele foi fiel à promessa que ele fez a Jonathan. Eu não sei se nós conseguimos entender bem isso. Nós vivemos num mundo competitivo, vou ser sincero. As pessoas querem sempre um pouco mais, sempre um pouco mais. Elas estão sempre buscando uma posição mais elevada. E para isso, muitas das vezes, elas derrubam aquele que está em cima para que elas possam assumir o seu lugar. E aqueles que estão embaixo, muitas das vezes, são pisados pelos aqueles que estão em cima, para que não haja oportunidade de crescimento. É aquela história, você é muito bom enquanto você não aparece. Quando você começa a aparecer, sobe não, fica aí. Davi não age assim. Ele sabe que a sua aliança, que esta promessa, ela foi fundamentada em quem? É uma aliança feita entre quem? O Senhor, entre Davi e Jonatas, como o Senhor como testemunha. Davi sabia que aquilo tinha um peso. Mefibosete não sabia o valor da aliança. Com certeza ele vivia a sua vida como que ele não tinha parte com isso. Davi sabia que ele tinha empenhado a palavra dele, e ele honra a sua palavra. Ele honra o que ele havia falado a Jonathan. E ele manda chamar a Mefibosete. E simplesmente, ele juntou, ele coloca, ele fala, Mefibosete, eu não vou te fazer mal. Eu não vou te fazer mal. Por amor a Jonathan, teu pai, eu vou te restituir todas as posses de teu pai. Ziba, que é o administrador, diz que ele tinha 15 filhos e 20 criados. Todos esses homens passam agora a ser seus servos. Aquele jovem, ele viveu a vida inteira como, talvez, um agregado na casa de Maquir. Talvez por conselhos políticos, porque afinal de contas, quando nós estudamos a história de Israel, nós vamos ver que aquele local, Lodebar, aquela Gileade, aquela terra ali perto do Val do Jaboque, era um local de uma caserna, ou seja, um forte de Saul. Saul tinha influência, é por isso que a babá, ela tira aquele jovem e leva aquele jovem para um lugar seguro. Mas acontece que aquele jovem era um príncipe. Ele era alguém que era da realeza, existia sobre ele uma autoridade, existia sobre ele um nome, ele era neto de Saul, o rei. Mas ele vivia como um pedinte em Lodebar, porque Lodebar quer dizer não tem pasto, não tem o que comer, não tem sustento. Aquele jovem não tinha o sustento, mas Davi o chama e fala, vem cá, você não vai mais viver como um pedinte, você não vai mais viver na casa de Maquir como um agregado, o seu filho não vai ter mais que pensar o que vai ser dele, seu filho é da realeza, e a partir de hoje, a tua casa está sendo restabelecida. Davi cumpre a sua promessa e restabelece. Mas acontece que Davi, ele não age com bondade com Mefibosete aleatoriamente. Ele restabelece a terra de Saul, dá para ele todas as posses de Saul e dá para Mefibosete. Quando você pega lá no livro de Samuel, logo no início, você vai ver que Saul, ele era de uma família rica, tinha posses. Davi não olha para isso. Davi olha para o valor da sua
promessa. Da promessa que foi feita na presença do Senhor. Mas Davi não faz só isso. Davi fala, você vai ter as suas terras, você vai ter a sua casa, mas a partir de hoje, você vai comer na minha mesa. Você vai comer junto comigo. O que Davi está falando é o seguinte: seu pai está morto, mas a partir de hoje, você é meu. Você é da minha casa. A partir de hoje, eu vou cuidar de você. A partir de hoje, você não vai ter mais que mendigar o pão. Você não vai ter mais que perguntar o que vai ser o amanhã, porque a minha casa será a sua casa. Você pode ter as suas terras, mas hoje eu digo que você é da minha casa. Você tem um lar, você tem um local aonde você pode descansar. Irmão, isso é maravilhoso. Alguém que foi criado como um agregado, e não sei você, mas eu já tive que morar na casa de parente. Espero que você nunca tenha que passar isso. Já tive que morar na casa de parente. E só para ter uma ideia, eu fui morar em Mesquita, porque meu pai era um homem muito violento, bebia muito, batia na gente, brigava com a minha mãe, chegava em casa alcoolizado. E ele falou, não aguento mais isso. Vamos lá para a casa da sua avó, em Mesquita. Chegamos lá, começamos a morar naquele local. Um dia estava chovendo. Aquela chuva que parece que o pingo vai fazer um furo no chão, vai chegar no Japão, que o pessoal diz. Aquele pingo grosso. Minha tia chegou e falou para os meus primos, pode entrar, saiam da chuva. Vocês não. Vocês vão sujar o chão. Tivemos que ficar na chuva, porque o chão era de barro, como chamava o antigo barro vermelho, né? Aquele barro vermelho. É difícil. Mas Davi tira ele de uma posição constrangedora e o coloca sentado na sua mesa e diz, agora, a partir de hoje, você tem um pai, você tem irmãos, você tem uma casa, você tem pessoas que vão te apoiar, você tem pessoas que vão cuidar de você. Davi, ele vai além do que ele deveria ter feito. Ele vai além. E você pode pensar, talvez, Diácono Edilson, que história maravilhosa. Mas o que isso tem a ver comigo? Eu não moro em Lodebar. Eu não sou de Jerusalém. O que essa história tem a ver comigo? Eu quero conversar um pouco sobre você, sobre isso, aplicar algumas coisas. A primeira coisa, não é Melquisedeque que toma a iniciativa de ir até Davi e solicitar tudo o que ele tinha. É Davi que manda buscar Melquisedeque, é ele que chama Ziba, é ele que se reúne, é ele que fala, olha, eu preciso fazer bem à casa de Jonathan. Do mesmo jeito que o Senhor. Não fomos nós que fomos atrás do Senhor. Foi o Senhor que deu o primeiro passo. Quando o homem caiu lá no Éden, foi o Senhor que deu o primeiro passo. Colocarei inimizade entre ti e a serpente, ela te ferirá o calcanhar e você vai esmagar a sua cabeça. O proto-evangelho. Olha, vocês vão, mas vai ter volta. O primeiro sacrifício é feito por Deus, porque Ele tem que vestir o homem, Ele tem que cobrir o homem. O homem estava envolto no pecado, o homem estava mergulhado na iniquidade, porque ele pecou. É Deus que faz as primeiras vestimentas para Adão e Eva. O primeiro passo foi dado por Deus. Não pense você que você veio aqui porque alguém te convidou, não. Foi porque Deus te olhou aonde você estava, lá em Lodebar, talvez Santa Cruz, Campo Grande, Urucânia, Barro Vermelho, onde foi? Foi o Senhor que te viu e falou, vem trazer, vem, porque eu quero ser bom com você.
Eu quero agir de bondade contigo. Tem bondade do Senhor para a tua vida. É o Senhor que dá o primeiro passo em direção a nós. Não fui eu que cheguei e falei, eu quero o Senhor. Na verdade, quantas vezes eu falei, Senhor, eu não quero nada contigo. Estou bem do jeito que eu estou. É o Senhor que deu o primeiro passo. A palavra diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Ele nos resgatou, nos salvou. Ele deu Jesus. Vai lá, Jesus. Morre no lugar do Anderson. Morre no lugar do Edilson. Morre no lugar do Alex. Morre no lugar deles. Porque eu estou vendo. Vai lá. Segunda coisa. Se você perceber bem, só nesses 13 versículos que nós meditamos um pouco, é falado 5 vezes o nome de Davi. E uma delas é falar do rei Davi. O escritor ele estava marcando um ponto aqui. Ele estava dizendo que o que ele estava vendo aqui. Ele estava dizendo que Davi, ele já tinha anexado aqueles reinos que estavam ao redor. Ele já tinha unificado o seu reino. As terras de Saul eram deles, porque ele conquistou. Somente Davi poderia restituir a Mefibosete a sua honra. Mas só que Davi era o rei. O rei tem toda a autoridade. Ele pode dispor daquilo que está sobre a sua mão. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário o direito para que nós pudéssemos ser salvos. Ele restituiu a ponte que nos ligava ao Senhor. Ele nos trouxe novamente, porque nós não tínhamos como. Nós não tínhamos como chegar até Deus. Nós fazíamos sacrifícios. Nós falávamos que queríamos o Senhor, nós falávamos que nós queríamos nos reconciliar, mas só que nós não conseguimos, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Havia um abismo. Isaías fala que existe um abismo, que os nossos pecados, as nossas transgressões são um abismo intransponível. Mas o Senhor vem com Cristo, e Cristo conquista na cruz do Calvário aquilo que nós precisamos. Mas Ele não conquista para Ele, porque a Bíblia diz que todo o poder, toda a autoridade está em suas mãos. Ele não conquista para si. Ele recebe, Ele toma para si, Ele fala, toma agora. Você não tinha como alcançar, mas agora toma, porque eu ganhei isso para você. Não fomos nós que ganhamos, foi o Senhor. Ele estende a sua mão e diz, Jesus conquistou. Jesus vem e fala, agora toma, Maurício. Acabou a penúria. Acabou o afastamento. Não fica mais aí não. Entra para o gozo do meu Pai. Vem cá. Vem cá. A Bíblia diz que existia um véu que dividia o santo dos santos do lugar santo dos santos dos santos. Era um véu pesado. Pesado. Somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano naquele lugar. Mas diz que no dia que Jesus expirou naquela cruz e Ele falou, olha, está consumado, o véu se rompeu de cima a baixo. Está consumado, não há mais separação. Somente Ele poderia ter feito isso. E se não fosse suficiente, a Bíblia diz que Davi não foi até Mefibosete, porque Mefibosete era manco. Davi nem sabia de Mefibosete. Davi não sabia que existia um rapaz que era manco, dos 2 pés, porque a babá deixou ele cair. Davi vai até Mefibosete por causa de Jonathan.
Entenda bem isso. Davi não foi até Mefibosete. Acompanhe comigo, só para você ouça. O mesmo acontece com os filhos de Deus. São chamados e salvos. Não merecem alguma coisa de Deus, mas por amor a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Em sua graça, Deus nos dá daquilo que não merecemos. E em sua misericórdia, Ele não dá aquilo que merecemos. Nós éramos pecadores. Nós não merecíamos estar com Cristo. Vou te falar uma coisa dura de você ouvir. Você não merece estar aqui. Eu não mereço estar aqui. Eu não mereço. Eu não mereço ter a presença de Cristo falando, olha, por aqui não, pelo outro lado. Eu não mereço que Ele me chame de amigo. Eu não mereço, de lá que Ele me chame de filho. Os meus atos não conquistaram um lugar para mim no céu. Conquistaram um lugar no inferno. É duro de ouvir isso, né? Não. Você não está aqui porque você é bom. Não se engane. Não se engane. Você não está aqui porque você é bonzinho. Porque às vezes nós achamos que nós merecemos alguma coisa, irmãos. Eu não mato, eu não roubo, eu não olho para a mulher do vizinho. Então por isso eu mereço o que Deus tem para mim. Se nós fôssemos receber o que nós merecemos, seria o inferno. Seria o lago de fogo e enxofre. Seria estarmos para sempre afastados do Senhor. Porque vamos ser sinceros. Você pecou hoje? Você pecou ontem? Você acha que você merece um Deus tão santo? Acontece que não é por mim. Não é por você. Pelo sacrifício de Cristo. Ele que pagou o preço. Quando Deus, Ele vem para nós, Ele olha para o sacrifício de Cristo naquela cruz. Ele olha para o penoso trabalho do Senhor, Ele fala, opa, 1 João diz, filhinhos, não pequeis. 2 nomes, se não falha a memória. Filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, saibam isso. Você tem um advogado ante ao Senhor, Jesus Cristo, o Salvador. É porque Cristo está a todo momento, Pai, olha lá. E vou te falar uma coisa dura. O nosso único intercedor é Jesus Cristo. Tem gente que coloca Buda, tem gente que coloca Maomé, tem gente que coloca Maria, tem gente que coloca Santo Antônio, qualquer outro. O único intercessor entre o homem e Deus é Jesus Cristo, o Salvador. E isso não é história, isso é Bíblia. As pessoas dizem que todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus para a perdição. Só Jesus Cristo é o caminho para a salvação. Porque nenhum outro pagou o preço por nossas vidas. Nenhum outro. Para nós encerrarmos. Mefibosete fala lá no verso 8. Ele diz o seguinte para Davi. Então Mefibosete se inclinou e disse, quem é este seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Não foi por merecimento,
Se nós olharmos para nós realmente, eu vou ver que às vezes eu falo o que eu não deveria falar, eu olho para onde eu não deveria olhar, as minhas atitudes às vezes contradizem o que eu falo. Então, eu sou como aquele cão morto, que Mefibosete se diz ser. Mas o que o Senhor faz, volto a dizer, não é por nosso merecimento, é pelos merecimentos de Cristo. Mas o maravilhoso, irmãos, só para nós encerrarmos, Ele poderia simplesmente nos livrar do pecado, acabou, e viver uma vida como qualquer outra. Mas o que Cristo fez não foi simplesmente te livrar do pecado, te dar forças e falar, clama a mim, simplesmente. Não. Ele disse que Ele veio para preparar o caminho para o grande dia que nós vamos estar assentados na mesa dEle, com Ele. E naquele dia não haverá choro, não haverá doença, não haverá tristeza, não haverá dor, porque Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ele fez além. Deus tem muito mais a fazer por nós, irmãos. Lembra de José? Na cadeia, sem ter feito nada, inocente. Passou o primeiro ano. Talvez José pensasse, olha, como era bom a casa do meu pai. Tecia lá uma manta cheia de cor para mim. E talvez ele se lembrasse daqueles sonhos, do feixe dele em pé e todos os demais feixes dobrados, que a lua e as estrelas se prostravam ante a ele. E ele fala, o que foi aquilo? Será que foi tudo um sonho? Mas quando Deus o tira do cárcere, o leva para perto do trono, ele não foi ser simplesmente o administrador da casa de Potifar, ele foi ser o administrador do Egito, o administrador da terra, porque muitas vidas foram salvas por José. Mas sabe por quê? Porque ele aprendeu a esperar no Senhor. Espere em Deus. Amém?